Bom dia a todos. Bom dia! A paz de Jesus e o amor de Maria. Alguns idosos que estão aí atrás, nós temos lugares disponíveis aqui na frente. Peço que deem prioridade para os idosos. Nós temos bastante idosos em pé. Crianças, se quiserem vir sentar aqui em volta do altar, para dar lugar para os idosos. Coraçãozinho para vocês. Jovens, vocês são jovens ainda, deem lugar para os os mais experientes da nossa vida. Por favor, colaborem. Vamos acalmando o nosso coração. Todo mundo respira bem fundo. De novo, respira bem fundo. Que esse vento do Espírito Santo acalme o nosso coração. E a partir deste momento, a pastoral da comunicação passa a transmitir e fotografar a nossa Santa Missa ao vivo. Nossa comunidade está realizada, é a comunidade Santo Antônio, paróquia São Luís Monfort, que está localizada no decanato São Barnabé, região Brasilândia, arquidiocese de São Paulo. Vamos às atenções da nossa Santa Missa. Pelo aniversário de Luísa Caetité Silva, Antônia Alves, Alessandra Carvalho. Em ação de graças pelo ano de casamento de Maísa Simplício e Douglas Simplício, apresentação da Diana Simplício, ação de graças pela família Neves, pela família Silva Cruz e por 10 crianças que serão, crianças e adultos e jovens que serão batizados hoje em nossa comunidade. Vamos rezar também pelo anjo da guarda de Kaique, Natan, Gabriel, Wilson, Adriana, Miguel, Henrique, Giovanna Almeida. Vamos rezar pela saúde de João Moisés da Silva, Nessi Maria Mota, Rubens Gonçalves, Vera Lúcia Gonçalves, Pedrão da Edna, Alessandra Dutra, Paulo Sérgio dos Santos Júnior, Miguel Henrique, Sebastiana Correia. Vamos rezar pelos falecidos da nossa comunidade, quem faleceu há mais tempo. Isabel Rios de Almeida, Doca Bezerra, Zumira da Conceição e Antônia Moura, Maria de Lourdes, família Caetité, Antônia da Conceição, Maria da Glória, Antônio Emídio, Benedita da Trindade da Silva, Paulo César dos Santos, Isis Marcos Barbosa, Geraldo de Almeida, Valdecir do Amaral Almeida, Ana Paula do Amaral Almeida, Reinaldo Tarcísio do Amaral Almeida, Maria de Souza Marcos, Juvenal Pimenta de Marcos. Convido a todos a fecharem seus olhos e é nesse momento colocar no colo de Jesus a sua intenção. Mesmo que ela não esteja escrita nesse papel, coloque agora no colo de Jesus pelo que você quer rezar hoje. Amém, Jesus. E por tudo isso, então, nós vamos iniciar nossa celebração com muita alegria, juntamente com a pastoral da criança, a catequese infantil e o batismo. Cantemos. Santo Antônio, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Luminosos vos saudamos, servo do Senhor. Santo Antônio,
de ti, avalemos sempre, sempre a Jesus cosmos. Só a igreja. Sejam todos bem-vindos a esta Santa Missa dominical, onde Jesus Cristo é sempre nosso ponto central, mas nós lembramos também de Santo Antônio dentro da trezena de Santo Antônio. A antífona de entrada de hoje nos diz o seguinte: o Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei. Temos sempre em mente essas palavras. Se o Senhor está comigo, se o Senhor está conosco, nada nos pode fazer tremer, ou a nada tememos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ato penitencial. A liturgia de hoje nos fala da misericórdia de Deus, que acolhe os pecadores, faz refeição com eles. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia de Deus. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tem Deus, Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvemos a Trindade Santa com o hino de louvor.
Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Oséias. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certo como a aurora é sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvens pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os como as palavras da minha boca. Como luz, expandei-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Falou o Senhor Deus, chamou a terra, do sol nascente ao sol poente a convocou. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois estão sempre perante mim teus holocaustos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Não te diria se conforme eu estivesse, porque meu universo e todo ser,
Porventura comerei carne de touros, beberei acaso o sangue de carneiros. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Imola a Deus um sacrifício de louvor, e cumpre os votos que fizestes ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e então te livrarei as de louvar-me. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Só Assembleia. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, Abraão, contra toda a humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Não fraquejou na fé, à vista que de seu físico desvigorado pela idade, cerca de 100 anos, ou considerando o útero de Sara, já incapaz de conceber, diante da promessa divina. Não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, para cumprir o que prometeu. Essa sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça e escritura visão, não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será acreditada também para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para nossa justificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Foi o Senhor quem me mandou boas notícias anunciar. A pobre quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu:
Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de termos vivido o tempo pascal, nele as duas belas celebrações da ascensão de Jesus de Pentecostes, depois terminando o tempo pascal, a festa da Santíssima Trindade, e nesta semana, quinta-feira, na solenidade do corpo e sangue de Cristo. Tudo nos leva a pensar em um Deus amor, que é Pai, que é presente na nossa vida e que caminha conosco. Um Jesus, como o próprio nome diz, um Deus que salva. Jesus que veio ao mundo para salvar. E nós chegamos ao 10º domingo do tempo comum, ou retornamos ao 10º domingo do tempo comum. E também, dentro da festa de Santo Antônio, pensamos um pouquinho no tema combater pecado com a graça de Deus, com a força de Deus. Não só com as forças humanas. A leitura de hoje, a vocação de Mateus, nos lembra também na leitura banquete festivo com que Mateus fez, convidando Jesus e os apóstolos em gratidão a Jesus ter se lembrado dele, ou o ter amado, o ter escolhido. Ao mesmo tempo, lembramos a crítica dos fariseus, porque Jesus se senta à mesa com os pecadores, e também a misericórdia de Deus como a missão mais importante, o principal da vida de Jesus. A missão, ou a salvação, ou a misericórdia. A missão, claro, o mais importante é a salvação. Jesus veio para salvar, mas Jesus não salva sem a misericórdia. O chamado de Mateus quer ser uma demonstração da misericórdia de Deus pela humanidade. Até então, se costuma dizer, Deus ama aqueles que são justos, Deus salva aqueles que vivem o bem, que fazem o bem, mas é aqueles que fazem o mal, e aqueles que são pecadores. Eu não vim para os justos de Jesus, mas para os pecadores. Jesus deixa de lado 99 justos e vai ao encontro da ovelha perdida, do pecador que se afastou de Deus. Então, a misericórdia de Deus. É como se Deus dissesse a Jesus: vai nesse mundo, porque Deus era um pouco desconhecido ainda, era visto como um justiceiro, alguém que talvez sentisse prazer no sofrimento dos filhos, como se Jesus dissesse: vai ao mundo e fala da misericórdia de Deus, e mostra a misericórdia de Deus. Jesus falou tanto da misericórdia de Deus
que até a sua morte, por misericórdia, a sua ressurreição para a salvação de todos, ressuscitado, as primeiras palavras que dirige aos discípulos, como uma ordem, diz para eles: os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Então a misericórdia de Deus é a mensagem mais importante que Jesus veio trazer a este mundo. Na leitura, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Em outras palavras, Jesus viu um homem que estava fazendo o mal, que estava roubando, que estava explorando. Vamos dizer, seria a mesma coisa se a gente dissesse: Jesus viu uma prostituta aí entregando a sua vida, o seu corpo, fazendo o mal. Esse discípulo estava fazendo, Mateus, que ainda não era discípulo, fazia tudo o contrário daquilo que, vamos dizer, Jesus queria. Jesus veio trazer ao mundo a salvação, mas precisa, diante da misericórdia de Deus, se tornar certos, justos, para alcançar esta misericórdia. Jesus olha de maneira diferente aquele cobrador de impostos. Vamos pensar nós, quando vemos um pecador, vemos alguém fazendo uma coisa errada, batendo no cachorrinho. Hoje dá a impressão que vale mais um cachorrinho do que uma vida humana, né? A gente se revolta, a gente vê injustiça, vê tanta coisa errada e a gente nem se revolta. Vê crianças às vezes morrendo, falta no hospital, tudo isso, e a gente nem se comove tanto. Mas Jesus olhou para aquele pecador e disse: segue-me. A gente poderia dizer: mas como é que Jesus olha para um pecador e diz: segue-me? E como é que ele se levantou e seguiu a Jesus? O olhar de Jesus já converte. O olhar de Jesus já transmite toda a confiança, todo o acolhimento e toda a misericórdia de Deus. É importante que Jesus não foi ao templo para chamar alguém para seguir. Não foi na sinagoga, nem nos lugares onde as pessoas talvez estivessem fazendo uma novena, um grupo de oração. Jesus passou na rua, viu um pecador público e o chama, ele imediatamente seguiu a Jesus. Então Jesus chama no cotidiano da vida de cada um. Ele não olha a boa reputação ou a boa conduta da pessoa. Nós, às vezes, hoje em dia, quando a gente vai, quem é empresário, quem vai contratar, ou prefeitura, ou estado, vai contratar um funcionário, manda fazer os antecedentes criminais para ver se tem coisa pesada na sua caminhada. Jesus não olha a boa reputação da pessoa, Jesus não olha a sua boa conduta ou a sua má conduta, ele simplesmente chama. Lembremos que cobradores de impostos publicanos eram pessoas totalmente rejeitadas em Israel, porque eram colaboradores diretos com o poder opressor do Império Romano. Por que odiados? Porque cobravam altas taxas, mais do que aquilo que o Império pedia. O Império dizia: aquele que conseguir cobrar taxas mais altas para o Império era contratado. Então não tinha uma norma, o imposto é tanto. Aquele que conseguir cobrar uma taxa maior, ele vai ser contratado. E mais ainda, ele ficava livre
para poder cobrar depois o que quisesse a mais da pessoa. Odiados porque cobravam altas taxas em favor do império e grandes quantias a mais, tornando-se ricos e exploradores às custas do pobre. Por isso eram excluídos, tanto pelo povo, odiados pelo povo, e eram excluídos da religião, porque serviam a um poder dominante, explorador. E eles, publicanos e fariseus, nem eram obrigados a lei. Podiam transgredir a lei para poder cobrar mais, para poder ter mais, e assim por diante, por serem funcionários diretos do poder romano. Então veja a situação. E Jesus chama Mateus nessa condição. Não eram nem considerados pecadores comuns, quando se dizia pecadores, nem entravam nessa classe, mas ladrões públicos, tão rejeitados, comparados, no caso, às prostitutas. Comparados. Naquele tempo, a prostituta era muito mal vista. E eram comparados assim os cobradores de impostos. Por isso parece estranho que Jesus o chame, e mais estranho ainda, que nessa condição ele se levante e siga Jesus. Ele deixou tudo, bem-estar econômico, para viver da providência e plena confiança em Jesus. E, sinal de gratidão, como dizia, ofereceu um banquete a Jesus e aos discípulos, e ali convida todos os seus amigos pecadores e publicanos. E isso abriu as portas para que os outros pecadores rejeitados se sentissem acolhidos pela misericórdia de Deus. Então, Deus não tem raiva dos pecadores. Então, Deus não pensa em castigar os pecadores. Deus quer chamá-los a uma mudança de vida. Deus quer dar uma chance a todas as pessoas. Eu não vim para os justos, mas vim justamente para eles, os pecadores. Para os fariseus, que estavam olhando, vendo tudo isso, Jesus se tornava impuro como eles. Mas para Jesus, ele estava acolhendo, transmitindo amor. Ele estava humanizando as pessoas, chamando-as a viver uma vida e que todo mundo tem direito à bondade de Deus, ao amor de Deus e à misericórdia de Deus. Para os fariseus, ápice do seu mau comportamento, Jesus se senta à mesa com os pecadores. E por isso, eles até nem falaram com Jesus. Pediram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Por quê? Eles sabem que não pode. E Jesus responde: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: eu quero misericórdia com os pecadores. Eu não quero sacrifícios.
Às vezes a gente pensa ou leva muito a sério, faz uma romaria, um santuário, vai à canção nova, ou vem numa missa, tudo isso é importante. Eu quero misericórdia e não sacrifícios. Às vezes alguém vai até aparecer na fé. E Jesus diz, eu quero misericórdia e não sacrifícios. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Eu vim para isso. Então, estar no meio dos pecadores, sentar-se à mesa dos pecadores, o Pai me enviou para isso. E eles perceberam. Então, nós, pecadores, também temos oportunidade, temos chance a participar desse amor, dessa paternidade, dessa bondade, misericórdia e graça de Deus. Comportamento de Jesus revela o rosto de Deus, o rosto do Pai. Comportamento de Jesus, essa prática de Jesus revela como é o Pai e o que deseja de nós o Pai. Acima de tudo, Deus quer amor, Deus quer compaixão, Deus quer misericórdia, ao invés de ritos, preceitos ou sacrifícios. Sem contar segredos nenhum, mas às vezes as pessoas, nosso costume, alguém vem na igreja e diz, padre, preciso me confessar. Quero confessar que eu não participei da missa domingo passado, porque eu fiz isso, fiz aquilo, tive que acolher alguém em casa, tive que dar atenção às pessoas. Ou alguém, como mostra Jesus numa parábola, estava indo ao templo, mas passou perto de um caído à beira do caminho, não fez nada, foi para a igreja. Duas pessoas, o sacerdote, o diácono, foi para a igreja. Um outro, o samaritano, teve compaixão, cuidou dele, levou para o hospital. Aquele que teve compaixão foi aquele que agiu melhor. Então, se a gente está fazendo uma obra de caridade, se a gente está fazendo um gesto de amor, a gente não tem que pedir perdão porque não veio na missa. A missa nos deve ensinar justamente isso. Estender a mão a quem precisa. Tá certo? Então não confesse, eu não fui à missa porque tive que fazer isso, tive que fazer aquilo. Se você não veio na missa para ficar dormindo ou por preguiça, aí confesse-se, tá bom? Jesus significa Deus salva. Deus veio para nos salvar. Não só Jesus veio para nos salvar, significa Deus salva. Assim como Mateus, a expressão Mateus significa dom de Deus. Aquele perdido, aquele pecador, é um dom de Deus. Participará desse grande dom da misericórdia de Deus. E também só se converte, só muda de vida quem antes se sente amado, se sente acolhido, compreendido e não excluído. Aquele pecador se sentiu amado, se sentiu escolhido, se sentiu especial diante de Jesus. Jesus olhou com amor, com atenção. Aquele banquete era cheio de pecadores. Veja, essas palavras como são importantes. Aquele banquete que Jesus estava era lotado de pecadores. É o banquete que o Senhor quer estar presente. Vou dizer uma coisa que vocês podem não concordar, né? Imaginemos que aqui tivesse a igreja cheia de pessoas, como está hoje,
rezando, pessoas que vão batizar, catequese. Do outro lado, tivesse um lugar cheio de pecadores, fazendo bagunça, monte de, criando problema, todo mundo brigando. Ele diz essa frase: o Senhor quer estar presente no banquete dos pecadores. Ele veio para isso, veio para salvar, veio para chamar ao arrependimento, veio para acolher. Ele quer ser alimento ou quer ser convidado àquele banquete dos pecadores. Talvez Jesus diga: aqui tem igreja, não vou ir não, vou lá no meio do banquete dos pecadores. Jesus deixou de lado 99 justos e foi ao encontro da ovelha perdida. Eu não vim chamar os justos, porque já estão no caminho de Deus. Se são justos, já estão no caminho de Deus. Eu vim chamar os pecadores. Então, este gesto de Jesus chamar Mateus pecador é muito significante na vida das pessoas, de modo especial daqueles que eram considerados excluídos, longe da graça, longe do amor de Deus e às vezes considerados perdidos. Então, para Deus, ninguém está perdido. Dizendo umas palavrinhas do dia de hoje, dentro da trezena de Santo Antônio, o tema que trazia no começo era combater o pecado com a graça. Santo Antônio, ele dizia: nós podemos rezar, podemos agradar a Deus, podemos ser perdoados, podemos escutar a voz de Deus de três maneiras: de coração, com coração, como aquele Mateus escutou, aquele chamado de Deus, de coração, Jesus chamou de coração. Nós podemos fazer tudo isso com a boca, rezar, pedir a Deus, pedir perdão, suplicar, ou nós podemos fazer tudo isso com a vida. De fato, não cessa de rezar quem não cessa de fazer o bem. Por isso temos às vezes uma frase que a gente diz: rezar é fazer o bem. Estou fazendo o bem, estou rezando. Tudo aquilo que é dirigido a Deus no sentido de boas obras é rezar. Tudo é oração quando feito com amor. Aquela frase de São Paulo: tudo coopera para o bem daqueles que louvam, daqueles que servem a Deus. Para Santo Antônio, pecado, o afastamento de Deus, é como uma ferida na alma e uma ofensa a Deus. Alertava em seus sermões que o pecado mais grave, mortal, faz a pessoa perder o próprio Filho de Deus. O Filho de Deus veio ao mundo para nós, para nos salvar. Mas no momento que a gente deixa de lado e adere ao pecado, perdemos o Filho de Deus. Perdemos aquilo que Deus veio nos oferecer. Mas, diz Santo Antônio, na sua visão de pecado, nunca estava separada da graça e da misericórdia, que ele ensinava a ser sempre maior do que qualquer erro ou pecado humano. Está no pecado dos piores, mas nunca, dizia Santo Antônio, esse pecado é maior do que a bondade, do que a graça, do que a misericórdia de Deus. A alma, dizia Santo Antônio,
deve sentir nojo do pecado, isso daquilo que machuca o outro, daquilo que prejudica, daquilo que machuca a nós mesmos. Assim como o nariz se afasta de algo em mau estado. Você cheira uma coisa podre e quer limpar. É assim. A alma deve sentir nojo do pecado, assim como o nariz se afasta de algo em mau estado. Mas como nos afastar disso? Às vezes o pecado tem bom gosto. O pecado atrai, o mal atrai. A graça de Deus e sua misericórdia, mesmo grande o pecado, elas, a palavra pode ser até um pouco, ela superabundância da graça de Deus e energiza a vontade que antes era fraca. Santo Antônio diz: a graça de Deus, mesmo estando em pecado, energiza a pessoa para que ela tenha coragem de se voltar a Deus e pedir perdão. A vitória sobre o pecado só vem pela oração e pela graça. Como é que nós, míseros pecadores, podemos vencer aquilo que nos atrai, vencer o pecado? Dizia Santo Antônio: oração e graça de Deus. Mas como a graça vem ao encontro se nós estamos sem a graça? Estamos em pecado. É Deus, diz ele, quem concede ao homem até mesmo a graça de sentir arrependimento e de detestar o pecado. Só Deus pode fazer isso. Nos dar a graça do arrependimento e de detestar o pecado. Deus age também sem que a graça esteja em nós. Ele nos dá a graça que vem antes da graça, a graça do arrependimento. E o Eclesiástico 17, versículo 20, diz isso: aos arrependidos Deus concede o caminho do regresso e conforta aqueles que perderam a esperança. Aos arrependidos Deus concede a graça do regresso e conforta aqueles que perderam a esperança. Então nunca é tarde, nunca podemos desesperar, nunca podemos dizer estamos perdidos. Para dizer, dando um exemplo, nunca poderíamos fazer aquilo que Judas fez. Tá bom, ofendi demais a Deus, acho que Deus me perdoa, e aí eu vou me enforcar, pensando que aí acabou tudo. Verdade, aí começa tudo. Só Deus pode nos conceder a detestação do pecado. Somente a graça de Cristo pode nos mover ao arrependimento. Então temos que pedir: Senhor, dai-me a graça do arrependimento. Senhor, dai-me a graça de não preferir o pecado sobre o bem. Essa graça anterior à graça que talvez nós perdemos, que temos que pedir. Dependemos de Deus para o mínimo passo na fé, na conversão. Deus quer nos perdoar. O importante é pedir a Deus que nos ajude a nos arrepender, a reconhecer o nosso pecado. Senhor, minha luz e salvação, de quem eu terei medo? Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu temerei? Abraão, contra toda a humana esperança,
100 anos de idade. Sara, 90 anos de idade. Deus lhe havia feito uma bela promessa. Você será herdeiro de uma numerosa população comparada às estrelas do céu e às areias da praia. E Abraão talvez se perguntasse, mas cadê? 100 anos, 90 anos, Sara estéril, não tem mais jeito, humanamente falando. Contra toda a humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Contra toda a humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Jesus, ele foi entregue por causa de nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, para nos fazer justificados, para nos fazer santos. Mas, por outro lado, no livro de Oséias que nós lemos, ele lembra o povo que fracassou na fé, que se separou de Deus. E diz essas palavras: o vosso amor é como nuvem pela manhã. O que acontece nuvem pela manhã? Logo vai embora. Como orvalho que cedo se desfaz. O sol faz ir embora o orvalho. A vossa fé, o vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. E depois, no mesmo livro Oséias, diz aquilo que nós repetimos no Evangelho: quero amor e não sacrifícios. Conhecimento de Deus. Isso é porque a visão de Deus pode ser errada. Deus é aquele que castiga, Deus é aquele que não sente alegria por ver os seus filhos. Quero conhecimento de Deus. Conhecer que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é, que Jesus é Deus que salva, Deus que quer salvar. Então, quero amor, não sacrifícios, conhecimento de Deus, mais do que holocaustos e sacrifícios. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai bondoso, vós nos iluminastes com vossa palavra, para transformá-la em vida, nós vos pedimos, dai-nos um coração misericordioso, ó Pai, todos. Dá-nos um coração misericordioso, ó Pai. Para que vossa igreja, guiada por seus pastores, viva e testemunhe vossa misericórdia, que sempre acolhe e jamais condena. Rezemos. Dá-nos um coração misericordioso, ó Pai. Para que nos reconheçamos doentes ante vosso Filho médico, que nos vem trazer a saúde da misericórdia, rezemos. Dai-nos um coração misericordioso, ó Pai. Para que vivamos a certeza de que vós tendes poder de nos dar um coração misericordioso como o vosso. Rezemos.
Dai-nos um coração misericordioso, ó Pai. Por todos aqueles que hoje vão batizar, são 10 crianças, ou 9 crianças no adulto, por todos aqueles que vão batizar, para que possam sentir no coração desejo do amor misericordioso de Deus, que quer estar presente na vida de cada um, quer iluminar, quer crescer na fé. Santo Antônio, fortaleça na fé todos aqueles que buscam também nessa novena a sua proteção, a sua bênção. Sim, ó Pai, vinde como as primeiras chuvas, regar de misericórdia a secura de nossos corações. Por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Liturgia Eucarística, podemos sentar para as nossas ofertas. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço esse pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço esse pão, eu te ofereço meu amor. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este vinho que era fruto que alguém plantou, depois colheu e depois encheu-se de carinho e deu mais vida e saciou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Meu amor é como este vinho que era fruto que alguém plantou, depois colheu e depois encheu-se de carinho e deu mais vida e saciou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Orai, irmãos e irmãs, para que, trazendo ao altar as alegrias e fadigas de cada dia,
nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Olhai, Senhor, com bondade nossa disposição em vos servir, para que nossa oferenda vos seja agradável e nos faça crescer no amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Dê-nos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza humana, ele se dignou nascer da Virgem Maria. Morrendo na cruz, livrou-nos da morte eterna e, ressurgindo dos mortos, deu-nos a vida para sempre. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, entoamos o hino de vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que os
libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, com o nosso Bispo Dino, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Pensemos em cada um dos nossos irmãos, irmãs, familiares, parentes falecidos e de todos os que partiram desta vida, acolhei-nos junto a vós na luz da vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os apóstolos, todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, Santo Antônio, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos, ó Pai, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que
o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas direi uma palavra e serei salvo. Divino coração, fonte inesgotável da paz, no sangue e na água nós fomos lavados, somos recriados em ti. Divino coração, prazeiro ardente de amor, chama que queima, cura e purifica, somos transformados em ti. Comungamos teu corpo e sangue, confiamos no teu amor, escondidos em tuas chagas, para sempre queremos viver, adoramos teu corpo e sangue, confiamos no teu amor, sacrifício, aliança eterna, do altar da cruz, vida nova jorrará. Divino coração, humanidade de Deus, o céu se faz terra, toca a nossa vida, somos alcançados por ti. Divino coração, doce abaixar-se de Deus, reveste o homem que sua realeza, somos elevados por ti. Comungamos teu corpo e sangue, confiamos no teu amor, escondidos em tuas chagas, para sempre queremos viver, adoramos teu corpo e sangue, confiamos no teu amor, sacrifício, aliança eterna, do altar da cruz, vida nova jorrará.
minha herança. De novo em verdade, pois somente venho a ti, tu és a minha herança. De novo em verdade, mesmo que me falte as palavras, ainda que eu não saiba louvar, te louvo em verdade. Mesmo na depressão, até na solidão, te louvo em verdade, pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade, pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade, mesmo se sou pecador, até na minha dor, te louvo em verdade, pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade, pois somente eu tenho a ti, Senhor, tu és a minha herança. Te louvo em verdade, pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Oremos. Senhor de bondade, a vossa força salvadora nos liberte das más inclinações e nos conduza pelo caminho do bem, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentamos. Avisos paroquiais. Nós teremos no mês de julho a Romaria para a Canção Nova, com o tema PNPHN, Alvejados. Será no dia 12 de julho, domingo, a saída a 1h da manhã da São Desmonfort no Rincão, retorno após a missa das 17 horas lá em Cachoeira Paulista. O valor é R$ 135, pode ser parcelado em 2 vezes, agora na reserva e antes da data para viajar, tá bom? Então a data é 12 de julho, nós temos aí um mês, né? Metade agora na reserva e metade quando for viajar. Reservas podem ser feitas com a Patrícia, que é da PASCOM, ou com a Secretaria Paroquial.
Se alguém tem interesse em conhecer a canção nova, quer mais informações, pode nos procurar no fim da missa, que a gente passa o telefone da Patrícia e o da secretaria para vocês tirarem todas as suas dúvidas. Hoje nós estamos tendo lá na São Luís Monfort, no Rincão, exame de vista gratuito, 7 de junho é hoje, né, gente? Então pronto, 7 de junho hoje, na São Luís Monfort nós estamos tendo exame de vista gratuito, exame para óculos gratuito, tá bom? Começou agora às 9 da manhã, vai até às 3 horas da tarde. Então, se alguém precisa trocar o óculos, o exame de vista pelo menos já é gratuito. Só ir lá no Rincão com o seu RG para poder fazer o exame de vista, tá bom? Até 3 horas da tarde, 3 horas encerra, combinado? Um gesto concreto, quem puder, a nos ajudar com 1 quilo de alimento não perecível nessa ação do exame de vista, tá bom? Dia 20, depois que terminar a festa de São Luís Monfort, a festa de Santo Antônio, nós teremos o Arraial de Monfort. Vai começar então no dia 20 e vai acontecer nos 3 finais de semana na sequência, dia 20 e 21, no final de semana, no último final de semana de junho e o primeiro final de semana de julho, tá bom? O nosso Arraial de Monfort, a nossa tradicional festa junina, acontece na São Luís Monfort, lá no Rincão, começando por volta das 4, 5 horas da tarde, vai até 10 horas da noite. Então, queiram participar, vamos juntos como comunidade. Ai, Lidiane, a São Luís é longe, tem ônibus. Ai, a São Luís é ruim de estacionar, a gente consegue estacionar nas ruas em volta, né? Às vezes a gente coloca um monte de probleminhas, de empecilhos para não participar. Na catequese familiar, por exemplo, nós temos famílias que estão dizendo: não vamos dar catequese familiar, catequista, porque é muito longe da Santo Antônio. Eu não gosto da São Luís Monfort, eu não gosto do Rincão. E está errado. Nós temos que tirar essa visão de que o Rincão não é legal. O Rincão é um bairro tão legal quanto nós, onde nós moramos. É só a gente tirar essa visão, deixar o nosso coração conhecer. Tá bom? O Padre Robson sempre fala isso. Como a gente vai gostar do que a gente não quer conhecer? Então, se deixe conhecer pela São Luís Monfort. Participe do nosso arraial, que é muito bom. Quem já foi no arraial de Monfort, levanta a mão. Olha que bênção, Padre, viu? Então, participe. Vai começar dia 20 e vai até o mês de julho. Amém? Bom dia. A Lidiane falou, agora é minha vez. Eu estou aqui para falar da nossa rifa, uma tapeçaria que nós ganhamos, vinda da Itália. Estamos rifando em prol da nossa festa. O valor é R$10. Então, se você puder nos ajudar, as meninas estão com números por aí, tá? As meninas da acolhida, a Rose lá no fundo, tá? E o sorteio vai ser no dia 13, tá? No dia de Santo Antônio. E vocês, quando chegaram, receberam um número na entrada, não receberam? Então, eu vou explicar, porque hoje nós temos muita gente. Então, hoje nós sorteamos uma lembrancinha. E vocês guardem o número, porque no dia 13, dia de Santo Antônio, a gente sorteia um presépio. Então, quem vir todos os dias na missa, todos os dias pega um número e tem mais chances de ganhar. Fez o sorteio? Pode falar, tá? 848. 848. Cadê, gente? Perdeu o papel no número, não é possível. Vou tirar outro. Tira outro. É o seu? Não. Tira outro. Já era. Oito, 4. Agora sim. Gente, cadê as crianças da catequese? Levanta a mão aí que eu quero ver. Ah, tá bom. Eu tô
E à noite a nossa festa continua com a nossa barraca de comidas típicas, tá? Então, continue participando conosco e venha aí à noite. E nós já estamos pedindo para quem puder nos ajudar com a doação de pães, porque no dia 13 nós ficamos o dia todo com a comunidade aberta distribuindo pão. Então, quem puder nos ajudar, se não puder trazer o pão e puder nos dar o dinheiro, nós compramos, tá bom? E hoje à noite nós temos missa às 19 horas com o padre Antônio Cláudio. Gente, 19 horas, onde o pessoal fez confusão, achando que era às 20 horas. É às 19 horas, tá? Quem aqui já participou de uma missa com o cardeal Dom Odilo? Quero ver. Poucas pessoas, hein? Então tá, vocês vão ter oportunidade. Na quinta-feira, dia 11, às 20 horas, o cardeal Dom Odilo vai vir celebrar conosco. Então, quero ver todos aqui nesse dia. Amém? Amém. E hoje nós queremos agradecer a pastoral do batismo e a catequese por estarem conosco em nossa festa. Nossa gratidão, que Deus abençoe cada integrante de suas pastorais e que Santo Antônio interceda por todos. Muito obrigado. Padre Sérgio, nosso pároco, muito obrigada por sua dedicação, cuidado e por conduzir nossa paróquia com tanto amor, zelo e paciência. Que Deus abençoe sua missão e que Santo Antônio interceda sempre por sua vida. E hoje o senhor ganhou uma madrinha, mais uma, como todos os anos. E eu vou apresentar ela para o senhor, que é a Dona Maria da Luz. Cadê a Dona Maria da Luz aí, ó? E aí... A Dona Maria da Luz, ela tem 3 obrigações com o senhor, viu? A primeira é rezar sempre pelo senhor, a segunda é representar a nossa comunidade e a terceira é tomar um cafezinho aqui na sala ao lado, tá? Tá. Pessoal, nós estamos muito felizes e emocionados com a quantidade de pessoas que participaram da Santa Missa hoje. Nós esperávamos a nossa igreja cheia, mas Santo Antônio mais uma vez nos surpreendeu e multiplicou as graças, reunindo ainda mais irmãos e irmãs para celebrar conosco. Agradecemos de coração a presença de cada um. A sua participação torna a nossa festa ainda mais bonita e fortalece a nossa amizade. E para continuarmos esse momento de convivência e fraternidade, todos estão convidados para uma degustação de um delicioso macarrão preparado com muito carinho pelas nossas catequistas. E como é sobre Santo Antônio, aquele que faz milagres, tudo aconteceu conforme a vontade de Deus. Que Ele continue intercedendo por nós e abençoando essa festa tão especial. Obrigada pela presença de todos. Já estão aí aqueles que vão batizar depois? Levanta a mão quem está aí. Aproveita e vem aqui no frente, traga a criança aqui. Vem, os que vão batizar, que já estiverem aí, chega aqui na frente um pouquinho. Nós celebramos hoje também o ano do casamento de Maísa, Simplício e Douglas. Vem aqui na frente também, você tem criança para apresentar, né? Diana, Simplício. Vem aqui para frente, os que vão batizar, nós fazemos uma apresentação para toda a comunidade. Pode se virar para o povo, virar para lá. Cadê a Alessandra Adriana? Quem é a Alessandra Adriana? Aqui. Beleza. Que Deus abençoe cada criança, que Deus abençoe cada pai, cada mãe, cada padrinho e madrinha, as famílias.
e essas crianças possam crescer na graça de Deus, no amor de Deus. Vamos cantar, canto de bênção, que Deus abençoe, apresentando cada criança que vai ser batizada. As crianças serão abençoadas, porque o Senhor vai derramar o seu amor. As crianças serão abençoadas, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Os pais fiquem aqui, assim que o povo for saindo, depois você já pega os lugares aqui para batizar, tá bom? O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Antônio, nosso padroeiro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. As crianças da catequese que estão aqui é para comer uma macarronada, viu? É especialmente para vocês também. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei, pelo povo abandonado, intercedei, para sermos mensageiros, intercedei, da justiça e da esperança, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós.